Shalom Ale, Tetsuarim, Tovim, Atov, a paz seja com todos, boa tarde. Esse é o nosso canal Maná de Sião e como eu havia dito aos meus amados irmãos que têm acompanhado o nosso canal Maná de Sião, hoje nós vamos estar falando e concluindo também a nossa série de estudos, aqui do canal Maná de Sião, e hoje nós vamos estar falando da teologia da substituição. Então é um enorme prazer, uma grande satisfação de estar concluindo essa nossa primeira série de estudos do canal Maná de Sião, falando a respeito da teologia da substituição. Então, eu tenho certeza que esse estudo de hoje vai acrescentar muito na sua fé cristã, vai acrescentar muito no seu crescimento espiritual na presença do Eterno de Israel. E hoje estou muito alegre, muito feliz, porque estou gravando esse vídeo de estudo aqui da nossa igreja presbiteriana renovada do Recanto das Emas, a qual eu faço parte, nos outros vídeos anteriores eu sempre tenho informado aos irmãos que eu pertenço à igreja presbiteriana renovada do Recanto das Emas, de Brasília, do Distrito Federal, e hoje nós estamos falando aqui direto da nossa igreja. Estou aqui no altar da nossa igreja. Aqui está esse painel, ok? Esse nosso painel aqui, que mostra a cidade de Jerusalém, de Jerusalém, e o Muro das Lamentações. Então é um enorme prazer poder estar gravando e concluindo essa nossa primeira série de estudos do canal Maná de Sião, usando aqui esse painel, esse quadro de fundo aqui maravilhoso da cidade de Jerusalém, de Jerusalém. Então, meus amados, que o Eterno de Israel, o nosso Adonai, Hashem, possa estar abençoando a todos, aos meus irmãos, sejam eles judeus ortodoxos, judeus nazarenos, judeus messiânicos e toda a comunidade cristã evangélica, ao qual eu também faço parte de uma igreja cristã evangélica. Então eu quero aqui desde já mandar um abraço forte a todos, com muito amor, com muito carinho, agradecendo profundamente a todos vocês que durante essa nossa primeira série de estudos, vocês realmente têm abençoado muito o nosso canal Maná de Sião. Então só o Eterno de Israel, só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Yeshua, o Mashiach de Israel, que vai retribuir, que vai recompensar a cada um de vocês por vocês ter acompanhado, colaborado com o canal Maná de Sião. Então hoje nós vamos estar concluindo essa série de estudos, e só retornaremos novamente depois do dia 15 de agosto, que nós estaremos iniciando a nossa segunda série de estudos do canal Maná de Sião. E nessa série de estudos, na segunda série de estudos do nosso canal Maná de Sião, nós vamos falar a respeito da Santa Ceia, o verdadeiro sentido da Santa Ceia do Senhor
que muitos desconhecem o verdadeiro sentido da Santa Ceia do Senhor. Vamos estar falando também de Apocalipse, capítulo 1º, 2º e 3º e 4º capítulo do Apocalipse, do livro do Apocalipse, ok? Vamos estar falando da escatologia bíblica nos 3 evangelhos, né, das Sagradas Escrituras, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Então nós vamos estar falando a escatologia bíblica que se encontra nesses 3 evangelhos, ok, meus queridos? E estaremos também falando de outros estudos muito importantes. Então, por isso que nessa nossa segunda série de estudos, vale a pena você estar nos acompanhando. Iremos falar também das 2 testemunhas que são relatadas no livro do Apocalipse de Iohanan, de João. Então, tem bênção aí, tem surpresas boas para vocês, meus amados, que estão ligados no nosso canal Maná de Sião. E encerrando essa primeira série de estudos, hoje eu convidei uma pessoa muito especial, uma pessoa que a nossa família IPR do Recanto das Emas há muitos anos tem aprendido a amar muito esta família. Então hoje a gente estamos aqui com o nosso amado diácono Demísio, esse grande homem de Deus que tem sido uma grande bênção para toda a família presbiteriana renovada do Recanto das Emas. Então é com muita alegria, com muita satisfação, né? Estou realmente aqui feliz com a pessoa do nosso amado diácono Demísio, e ele vai estar aqui falando para vocês como o nosso canal Maná de Sião tem abençoado a vida do nosso irmão. Então, nesse momento, eu quero que vocês ouçam aqui as palavras do nosso amado diácono Demísio. Shalom. Daqui a pouco eu volto para nós iniciar o nosso estudo. Emuná. Diácono Demísio. Boa tarde a vocês, meus irmãos. É com muito prazer de estar aqui falando do amor de Deus. Então eu peço a vocês que venham compartilhar o Maná de Sião da nossa igreja, que está sendo uma bênção em nossas vidas. Eu posso falar isso pela minha vida, pela vida da minha família, que está sendo bênção demais, muitas bênçãos, e eu amo muito essa bênção que o Senhor nos dá. Então eu peço a vocês que venham compartilhar com o nosso Maná de Sião aí, com a nossa igreja, que está sendo uma bênção em nossas vidas. Então eu convido a vocês, é com muito prazer que eu convido a vocês que venham assistir o nosso Maná de Sião aqui da nossa igreja. Então está sendo uma bênção na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, das minhas filhas, que tudo está sendo bênção para nós. Então eu acredito que se vocês compartilharem essa bênção que eu estou sentindo agora, eu creio que Deus vai dar a bênção para vocês também. Viu? O que eu peço a vocês agora, no nome de Jesus. Eu passo a palavra para o nosso irmão Márcio. Emuná. Louvado seja o Eterno de Israel, o nosso Deus santo e poderoso, o grande El Shaddai, que Ele com certeza vai continuar abençoando muito a família do nosso amado diácono Demísio, que tem sido uma grande coluna dessa obra, dessa igreja, da igreja presbiteriana renovada do Recanto das Emas. Que Deus abençoe
o nosso amado diácono Demísio. Então, meus queridos, nesse momento nós vamos iniciar o nosso estudo, que é a respeito da teologia da substituição. Então, como eu havia já falado em vídeos anteriores aos nossos amados irmãos, que a teologia da substituição, ela foi o veneno criado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E esse veneno, infelizmente, ainda se encontra hoje em muitas igrejas cristãs evangélicas, né? E parte também de alguns judeus. Então, hoje, através desse estudo que nós iremos estudar a respeito da teologia da substituição, é onde nós vamos ter o conhecimento de como que ela surgiu, de como que ela apareceu e por que esses líderes, tanto na época do surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, e isso também acabou que na Reforma Protestante esse veneno ainda continuou, né? Na verdade, a Reforma Protestante ela teve uma boa intenção, ela teve um papel importante. Eu jamais vou descartar isso. Se não fosse pela Reforma Protestante, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos hoje, né? Nessa restauração, né? Se não fosse a Reforma Protestante, não teria como essas verdades que são faladas aqui no nosso canal Maná de Sião, em outros canais também, não só o canal Maná de Sião, mas outros canais, como o canal do nosso amado pastor Jefferson Neto, lá dos Estados Unidos, o Vem Pensar TV, Pensar, Mudar e Crescer, né, do nosso amado pastor Jefferson Neto, ao qual eu tenho uma grande admiração, uma profunda admiração aos vídeos de estudos escatológicos do nosso amado pastor Jefferson Neto, que já mora há mais de 10 anos nos Estados Unidos da América, e também os nossos amados irmãos judeus messiânicos, o nosso Rocha e também Rabino Marcelo Zandona e o seu pai, o Rabino Marcelo Guimarães, também do Ministério Ensinando de Sião, lá de Belo Horizonte, e outros canais que têm sido um instrumento nas mãos do Eterno de Israel para fazer com que a igreja cristã, toda a cristandade, faça a sua techuvá, né? A palavra techuvá significa retorno, né? Voltar, regressar às origens e às raízes judaicas, porque a fé cristã ela está fundamentada na cultura judaica, né? Nas raízes, né? Então, esse vídeo de estudo de hoje a respeito da teologia da substituição é justamente para ensinar aonde que a igreja ela se perdeu durante o seu caminho, aonde ela se perdeu durante a sua caminhada, durante a sua jornada. Então, lá por volta do terceiro século, do quarto século, foi aonde a igreja cristã ela se perdeu. E ela se perdeu porque foi criado um veneno. Então, o veneno, em vez de trazer vida, o que ele traz? Ele traz morte, não é verdade? Ele traz prejuízo, ele traz dano, né? Então, o veneno, ele, infelizmente, está hoje em muitas igrejas cristãs evangélicas, praticamente 80% das igrejas cristãs evangélicas, mas hoje o Eterno de Israel, o nosso Elohim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, né? Adonai,
ele tem levantado pessoas para trazer essas revelações das Sagradas Escrituras, né? Para trazer esse esclarecimento, ok, amados? Então, nesse momento, eu quero que você que está aí nos assistindo, pegue uma caneta, pegue um papel e faça suas anotações, porque é extremamente importante você estar escrevendo e anotando o que nós iremos passar aqui para vocês, ok, meus amados? Então, pegue aí a caneta e o papel, porque esse estudo vai te abençoar ricamente, ok? É para o seu crescimento espiritual e é para edificação da sua fé. Então, a teologia da substituição, ela deu-se início, como eu falei, quando a Igreja Católica Apostólica Romana, no 3º e no 4º século, ela se apoderou, né? Era um império forte, nós sabemos disso, e ela se apoderou da religião, né? Então, a partir do momento em que o Império Romano estabeleceu como religião oficial de todo o império, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada pelo imperador Constantino, e logo após o imperador Constantino oficializar, por assim dizer, como a religião oficial de todo o Império Romano, então, desse momento, então, através de alguns pais da igreja, como Eusébio, como Jerônimo, como Justino, mártir, como Agostinho, como Hipólito, Orígenes. Então, foi sendo introduzido, ok? Foi sendo introduzido esse veneno que eu considero como o super sensacionalismo. Pastor Márcio, o que é o super sensacionalismo? O super sensacionalismo nada menos, nada mais do que o antissemitismo. Então, o papel do antissemitismo é fazer o quê? É como eu já tinha falado em alguns vídeos anteriores. O papel do antissemitismo é tirar o papel fundamental de Israel nas Sagradas Escrituras. O seu papel histórico, o seu papel profético e o seu papel futurístico. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana e alguns pais da igreja que eu já citei aqui para vocês, alguns nomes deles, como Jerônimo, Eusébio, Agostinho, Justino, mártir, Orígenes. Então, esses homens, ao longo da história, durante o período de toda a história da igreja cristã, eles foram seminando esse veneno chamado supersionalismo, que nada menos que é o antissemitismo. Então, hoje, né, nessa pós-modernidade que a igreja cristã se encontra hoje, as interpretações e a maneira como a igreja cristã enxerga as escrituras sagradas está totalmente falha, totalmente turva, está incompleto, ok, amados?
Então há muitos erros de interpretações hoje dentro das igrejas cristãs evangélicas, né, por causa desse supersacionalismo, que nada menos que é o antissemitismo, ok? E o antissemitismo contra os Yahudim, contra os judeus, contra a nação de Israel, começou desde essa época que eu já falei aqui para os meus amados irmãos. Então, se faz necessário, através dessas revelações que o Eterno de Israel, através das revelações do Filho do Eterno de Israel, do nosso Yeshua, o Mashiach de Israel, tirar esse veneno, né? É a mesma coisa de fazer uma desintoxicar, essa é a palavra, desintoxicar o veneno criado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, para se desintoxicar alguém que foi acometido de ter tomado um veneno, e infelizmente as igrejas cristãs evangélicas já vêm bebendo esse veneno há muito tempo, mas graças ao Eterno de Israel e aos homens de Deus, às mulheres de Deus, que o Eterno tem levantado nesses últimos dias, através aqui também do nosso canal Maná de Sião. Então hoje, esse estudo, esse ensino, essa palavra que sara, que cura, que transforma, que liberta, né? Então eu creio que você, meu amado irmão, que está assistindo esse canal Maná de Sião, ao ter esse conhecimento que você antes não tinha, mas que nesse exato momento vai a passar a ter esse conhecimento, então todo o veneno ele vai sair da sua vida espiritual e principalmente da sua fé cristã, ok? Então eu tenho certeza que esse estudo, esse ensino, ele vai retirar, né, da sua vida todo o veneno, né, chamado o supersensacionalismo, que é o antissemitismo que foi introduzido nas igrejas cristãs evangélicas. Então, o antissemitismo, qual é o papel do antissemitismo? É criar o ódio contra a nação de Israel, é criar o ódio contra os Yahudim, contra os judeus, né? Então, o papel do antissemitismo é trazer discriminação, é trazer preconceito, né? É trazer ódio, é trazer raiva, é trazer inveja, é trazer essa discriminação, essa marginalizar os Yahudim, os judeus. Então, o antissemitismo, o papel dele é isso, é fazer as pessoas terem ódio, terem raiva, terem rancor do povo de Israel, dos Yahudim, dos judeus, é odiar o povo de Israel, é odiar a nação de Israel. Então o antissemitismo é isso, ok? Muito bem, então amados, nesse momento eu quero aqui falar para vocês de um livro muito importante, porque esse livro ele combate o antissemitismo, esse supersacionalismo criado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Esse livro ele foi publicado, né, já tem alguns anos, mais ou menos uns 10 anos que ele foi publicado, esse livro.
E esse livro ele foi publicado justamente por causa desse supersacionalismo, que é o antissemitismo, né, desse veneno criado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E esse livro foi criado porque muitos teólogos e também alguns judeus messiânicos, eles chegaram a essa conclusão de que esse livro deveria ser publicado, ok? Que esse livro deveria chegar ao alcance de máximo de pessoas possíveis, né? Que muitas pessoas pudessem ter acesso a esse livro. E esse livro ele começou, né? A sua origem, né? O seu começo foi lá nos Estados Unidos, né? Um grande pastor renomado dos Estados Unidos da América, né? Agora eu não tenho como passar o nome do pastor, mas depois eu passo para vocês o nome do pastor. Mas foi um pastor americano que foi o idealizador desse livro. E o nome desse livro se chama, escreve aí, anota aí. Eu creio que esse livro você pode estar adquirindo ele pela internet, ok? E através do canal Ensinando de Sião. Então, se você entrar no canal Ensinando de Sião, provavelmente você vai encontrar esse livro lá. Ou na internet, né, pelo Google, né? Você também pode fazer a pesquisa e você vai encontrar esse livro. E o nome desse livro se chama O Deus de Israel e a Teologia Cristã. Ok? O Deus de Israel e a Teologia Cristã, né? Então esse livro ele vai combater, né, através das Escrituras Sagradas. É importante ressaltar isso aqui para os meus amados irmãos, que esse livro vai combater esse veneno chamado supersensacionalismo, que é nada menos que o antissemitismo contra a nação de Israel, contra os Yahudim, os judeus, através das próprias sagradas escrituras, ok? Então ele vai mostrar de maneira bem ampla, de maneira bem clara, bem esclarecida, esse fator do antissemitismo, ok? E para que os irmãos possam ter esse entendimento, ok, amados? Muito bem. Então, extraído também desse livro, O Deus de Israel e a Teologia Cristã, então, extraído desse livro, esse autor, ele faz 3 pontuações, né, dentro desse supersensacionalismo, desse antissemitismo. Ele faz 3 pontuações aonde ele mostra como que a igreja cristã católica apostólica romana e também as igrejas cristãs evangélicas de hoje, como nós conseguimos identificar o supersensacionalismo, como nós conseguimos identificar o antissemitismo hoje encontrado nos altares, nos púlpitos de muitas igrejas cristãs evangélicas e católicas. Então, é importante você estar anotando o que eu vou estar falando agora para vocês, porque isso que eu vou estar falando é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje, nos nossos dias atuais. Ok, meus amados? Então, extraído desse livro, né, O Deus de Israel e a Teologia Cristã, nós encontramos aqui, né, dentro desse supersensacionalismo que é o antissemitismo,
é chamado de super sensacionalismo punitivo. O que é o super sensacionalismo punitivo? O super sensacionalismo punitivo fala que Israel foi punido pelo próprio Eterno por ter rejeitado o seu Mashiach, o seu Messias, né? Por Israel ter ali alguns líderes, né, terem ali rejeitado a Yeshua como o Mashiach de Israel. Então, por causa que os judeus, os Yahudim, rejeitaram o seu Mashiach, o seu Messias, então eles foram punidos pelo Eterno por causa disso que eles fizeram, né? Então, os defensores desse tipo de pensamento, né, foram Orígenes, né, um dos pais da Igreja Católica Apostólica Romana, e também Lutero, né, pai do protestantismo. Então, tanto Orígenes como Lutero, eles defenderam esse tipo de pensamento, que a nação de Israel, que os Yahudim, que os judeus, eles foram punidos pelo Eterno por causa que eles rejeitaram a Yeshua como seu Mashiach, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas será que as Escrituras Sagradas do Eterno, né? Será que esse tipo de antissemitismo está correto? E ressaltando aqui aos meus amados irmãos que Lutero, né, já no final da sua vida, né, já quase na sua velhice, quando ele escreveu um livro, você pode pesquisar que você vai encontrar no YouTube ou na internet, aonde fala que Lutero escreveu o seu livro. O nome do livro foi Os Judeus e Suas Mentiras. Então, nesse livro que Martim Lutero escreve, ali se encontra esse tipo de supersessionalismo e antissemitismo agressivo contra a nação de Israel, contra o povo Yahudim, os judeus. Então, Lutero, no começo do seu ministério, ele era muito simpatizante da nação de Israel, com os Yahudim, com os judeus e tudo, mas ele se perdeu, infelizmente, já quase assim encerrando o seu chamado, o seu ministério, ele se perdeu quando ele escreveu esse livro, Os Judeus e Suas Mentiras. E para que vocês todos saibam disso, que esse livro se tornou um livro de cabeceira de Adolf Hitler, né? Então Hitler tinha na cabeceira da sua cama esse livro escrito por Martim Lutero. E todos nós sabemos que Martim Lutero era alemão. Era ou não era? Então, Martim Lutero, como sendo assim, pai do protestantismo, ele falhou. Ele teve essa falha. Assim como Orígenes também, da Igreja Católica. Então, esse supersessionalismo antissemitista, né, punitivo, é uma forma muito agressiva que se faz contra a nação de Israel, contra o povo de Israel, os Yahudim, os judeus, né, no seu papel histórico, profético e futurístico, né? Então, mas nós vamos estar lendo agora, nesse momento, o que as Sagradas Escrituras falam
Será que realmente Israel foi punido pelo Eterno? Hein, meu amado irmão? Hein, minha amada irmã do nosso canal Maná de Sião? Será que o Eterno, por causa das atitudes de alguns, não foram de todos, de alguns líderes judeus, né, daquela época de Yeshua, do nosso Mashiach, de alguns fariseus, será que pelo erro de apenas alguns, o Eterno de Israel, o nosso Adonai, Hashem, Elohim, será que ele, por causa da falha, do erro de alguns, ele iria punir toda uma nação, sendo que essa nação, como eu já tenho falado aqui em outros vídeos anteriores, que essa nação, que esse povo foi gerado pelo próprio Eterno, o Eterno, pela sua vontade soberana, ele quis gerar um povo para si. E esse povo que foi gerado pelo próprio Eterno foi Israel. Não há outra nação na face da terra, não há outro povo que o Eterno gerou para si mesmo, a não ser a nação de Israel. Os meus amados irmãos Yahudim, judeus, e seja eles de qual vertente que eles pertencem, são meus irmãos. Louvado seja Adonai. São meus irmãos. Então eu gostaria nesse momento, meus queridos, que você abre as Sagradas Escrituras. Vamos ler lá em Jeremias capítulo 31. Vamos ver o que o Eterno, ele fala a respeito desse povo, dessa nação que ele gerou para si mesmo. Por isso que a nação de Israel é a nação escolhida, eleita. A nação de Israel é o filho primogênito do Eterno. A nação de Israel é a noiva do Eterno. O Eterno se casou com ela. E foi através dela que o Eterno se revelou para toda a humanidade. Então vamos ler lá em Eshmiarro, Erminiarro, que é Jeremias, capítulo 31. Vamos ver o que as Sagradas Escrituras do Eterno nos fala. Ok, queridos? Vamos ler lá nesse momento. Ermiarro, capítulo 31, a partir do verso 35 ao 37. Vamos ler. Diz assim: Assim diz Adonai, o Senhor, que dá sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças diante de mim, diz Hashem, o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz Adonai, o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ei, amados, o que vocês me falam a respeito desses versículos que nós acabamos de ler, de Ermiarro, de Jeremias, capítulo 31, do verso 35 ao 37. O que vocês me dizem a respeito disso? Então, o Eterno não rejeitou a Israel. Israel continua sendo a nação que o Eterno gerou para si mesmo. Israel continua sendo seu povo eleito, escolhido, separado.
Então aqui que nós acabamos de ler, Yirmiyahu em Jeremias, mostra bem claro que Israel só deixará de ser a nação do Eterno, o povo gerado pelo próprio Eterno, se o sol não brilhar mais. O sol está brilhando. Se a lua não aparecer mais, a lua está aparecendo. Se não haver estrelas no firmamento, as estrelas estão no firmamento. Se não existir mais o mar, os oceanos, mas o mar e o oceano estão aí. Então, meus queridos, não adianta. O Eterno, Ele ama o seu povo, o povo que Ele mesmo gerou para si. Ele ama esse povo, Ele ama essa nação. Então aqui já começa a cair por terra toda essa tese super sensacionalista, antissemitista do povo de Israel, da nação de Israel. Então a nação de Israel, ela continua sendo a detentora de todas as alianças, de todas as promessas feitas nas escrituras sagradas, no que se diz respeito à nação de Israel. Ok, queridos? Mas vamos ler outro versículo muito importante do nosso amado irmão, né, o apóstolo Paulo, Shaul, né? Então, abre agora a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, ok? Vamos ver o que o nosso amado irmão, né, o apóstolo Paulo, Shaul, fala a respeito do povo de Israel. Então, Romanos capítulo 11, verso 1. Olha o que Shaul, olha o que Paulo diz. Digo, pois, porventura rejeitou o Eterno, Hashem Adonai Elohim, o seu povo? De modo nenhum. É Shaul, é Paulo que está fazendo essa afirmação. Ele fala de modo nenhum, porque também eu sou israelita. Olha o que Shaul, olha o que Paulo está falando. Ele está afirmando, está declarando: eu também sou israelita. Eu também sou Yahudim, judeu. E aí ele diz: da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Shaul, Paulo, ele reconhece, ok? Ele confirma, ok? E ele diz que Israel continua sendo a nação eleita, o povo escolhido do Eterno de Israel, e que não por causa das falhas que foram cometidas pela nação de Israel, pelo povo Yahudim, o povo judeu, né? E eu sei, amados, eu tenho consciência disso. Eu sou bem consciente das falhas, dos erros que Israel, né, durante muito período das Sagradas Escrituras e até nos nossos dias atuais de hoje, tem cometido. Mas não são por causa dessas falhas, não são por causa desses erros que o Eterno rejeitou o seu povo, que ele mesmo gerou para si, de maneira nenhuma. E é Paulo, é Shaul que confirma isso. Ok? Muito bem. Então, o segundo tipo, eu posso dizer assim, de supersensacionalismo, antissemitismo contra Israel, que foi abordado nesse livro que eu falei para vocês, vai falar desse supersensacionalismo, antissemitismo econômico, né? E essa palavra econômico aqui, no caso aqui desse nosso estudo,
não tem nada a ver com finanças, né? Com dinheiro. É econômico no sentido da sua função, né? Então, esse supersacionalismo antissemitista chamado econômico, ele tem uma função, ok? Então é econômico no que se refere à sua função. É dizer que agora a igreja cristã evangélica substituiu o papel de Israel nas Sagradas Escrituras. Ok, meus amados? Então, esse supersacionalismo antissemitista chamado econômico, que Augustinho, né, pai da Igreja Católica Apostólica Romana, Augustinho e Justino Mártire, eles eram defensores desse tipo de supersacionalismo antissemitista. Então Agostinho, né, que é bem conhecido como pai da Igreja Católica Apostólica Romana, e Justino Mártire eram defensores desse tipo de supersacionalismo antissemitista, né? Então eles falavam, eles apregoavam, eles ensinavam que a igreja cristã evangélica havia substituído o papel fundamental de Israel nas Sagradas Escrituras, no que se diz no seu papel histórico, profético e futurístico, né? Mas será que as Sagradas Escrituras, que nós vamos já estar lendo aqui, será que as Sagradas Escrituras do Eterno de Israel confirma isso? Será que as Sagradas Escrituras do Eterno de Israel mostram que realmente as igrejas cristãs de hoje substituiu o papel de Israel? Então, nós vamos estar lendo já os textos bíblicos que vai nos mostrar que não é bem assim como Agostinho e Justino Mártire ensinou para as pessoas, ok? Então, nesse momento, nós vamos estar lendo Gênesis, né, o livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 12, verso 3, ok? Gênesis, capítulo 12, verso 3. Diz assim: olha o que o Eterno de Israel falou ao nosso pai Abraão, como nós conhecemos. Então o Eterno, ele diz assim, no livro de Bereshit, de Gênesis, diz assim, capítulo 12, verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí, irmão, será que você não consegue enxergar nesse texto bíblico que nós acabamos de ler nesse momento? Será que você não consegue enxergar o papel histórico, profético e futurístico de Israel nas Sagradas Escrituras? Será que você não consegue enxergar que o Eterno, ele quis se revelar para toda a humanidade usando um povo, usando uma nação, usando os Yahudim, os judeus? Eu consigo enxergar isso aqui, irmãos, nesse
nesse texto, nesse versículo que nós acabamos de ler? É ou não é? Mas vamos ler outro versículo aqui também, lá de Paulo, de Shaul. Vamos voltar lá para Romanos, ok, queridos? Romanos, capítulo 11, novamente. Vamos voltar lá. Romanos, capítulo 11, e vamos ler o verso do 4, verso 4 e o verso 5. Olha o que Shaul, olha o que Paulo fala. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Né? Então, Paulo aqui, ele, amados, Paulo aqui ele fala dos remanescentes de Israel. Né? Esses remanescentes de Israel, eles vão aparecer durante o período da grande tribulação. Então, no período da grande tribulação, os remanescentes, né, que eu já falei em outros vídeos de estudos anteriores, esses remanescentes serão os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel. Então, você pode observar que as alianças e as promessas do Eterno referente ao seu povo, elas permanecem até nos nossos dias de hoje, né? Então, até nos nossos dias de hoje, essas alianças, essas promessas ao povo de Israel, aos Yahudim judeus, elas permanecem. Elas não foram revogadas. Pelo contrário, é por isso que o Eterno está usando aqui Shaul, Paulo, para falar para a sua própria nação, para a sua própria pátria, para os seus irmãos Yahudim. E se vocês observarem, em todo o ministério do apóstolo Paulo, né, você pode observar que ele se dirigia primeiro. Qual era o primeiro público de Paulo? Eram os seus irmãos Yahudim, eram os seus irmãos judeus, era a nação de Israel. Shaul, Paulo, ele só voltou-se para os gentios porque muitos dos nossos irmãos Yahudim tiveram uma resistência contra a mensagem do evangelho do reino. Foi por isso que Paulo se voltou para os gentios. Mas você pode observar, tanto em Atos dos Apóstolos, como nas cartas paulinas, que Paulo ele se dirigia primeiro para os seus irmãos Yahudim, seus irmãos judeus, para a nação de Israel. Quando ele chegava numa cidade, né, ele iria direto para a sinagoga. Era isso que Shaul fazia. Tanto que é que quando ele vai falar da salvação, né, nessa mesma carta de Romano, como também na carta dele a Coríntio, ele fala o quê? Primeiro do judeu e depois do grego. O grego é o quê? É o gentio, são os gentios. Então, Paulo, ele sabia muito bem, ele era bem entendido e bem esclarecido de que o Eterno, quando enviou Yeshua, o Mashiach de Israel,
foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Paulo, ele tinha esse entendimento, ele era esclarecido a respeito disso. Então, por isso que a atitude de Shaul, de Paulo, era anunciar o evangelho do reino para os Yahudim, para os judeus. Como os judeus criaram, havia uma resistência, então ele se voltou para os gentios. Mas Paulo se voltou para os gentios porque o próprio Yeshua, o Mashiach de Israel, havia revelado para ele o evangelho da graça. Então o evangelho da graça completo, por inteiro, na íntegra, foi dado a Shaul, foi dado a Paulo. Não foi dado a Pedro, não foi dado a João, não foi dado a Tiago, foi dado somente a Shaul, a Paulo. Por isso que Paulo pregava o evangelho da graça. Mas quando ele chegava na cidade, ele iria direto para a sinagoga. Ok, amados? Então, vamos ler aqui Romanos capítulo 9, que vai mostrar que a igreja cristã evangélica, ela não substituiu o papel fundamental de Israel nas Sagradas Escrituras, no que tange o seu papel histórico, profético e futurístico. Israel ainda é detentora de todas as alianças, de todas as promessas, ok? E Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, capítulo 9, ele queria deixar isso bem claro. Então vamos ler agora, nesse momento. Abre aí Romanos capítulo 9, do verso 4 ao verso 5. Olha aqui Shaul, olha o que Paulo vai falar. Quem são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei, as alianças e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos pais é Cristo, segundo a carne. Olha o que Paulo está dizendo aqui, amados. Olha o que Shaul está dizendo. Shaul está confirmando, está confirmando o papel de Israel, as alianças, os concertos, o culto, as promessas, dos quais são os pais, e dos pais é Cristo, segundo a carne. Porque a salvação vem de quem? Vem da Igreja Católica Apostólica Romana? Não, a salvação vem de Yeshua, o Mashiach de Israel, que é judeu. Jesus é judeu. Jesus, Yeshua, o Mashiach de Israel, não é católico, não é romano. Ele é judeu. E Jesus era profundamente conhecedor de toda a cultura judaica, tanto da sua época como na época dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Yosef. Jesus conhecia toda a cultura judaica. Jesus sabia do papel de Israel nas Sagradas Escrituras. Yeshua é judeu. Esse Jesus católico, apostólico romano, não tem nada a ver com o Yeshua de Israel, com o Mashiach de Israel. Não tem nada a ver. São totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então aqui Paulo fala, ele deixa bem claro que as alianças, os concertos, a lei santa, entende isso? Hoje, dentro das igrejas cristãs evangélicas, se fala que a lei acabou. A lei, ela não acabou. Shaul fala que a lei, ela é santa.
o que acabou é a lei do pecado. Há uma grande confusão. As pessoas confundem a lei do pecado com a lei santa do eterno. E essa lei santa nós encontramos ela onde, pastor Márcio? Nós encontramos ela na Torá do eterno. Porque a palavra Torá significa lançar instrução, lançar ensinamento. Então a lei, ela é santa. E Yeshua, ele não veio abolir a lei santa. Yeshua não veio abolir os profetas, nem a lei. Ele deixa isso bem claro, que ele não veio abolir a lei santa, ele não veio abolir os profetas. De maneira alguma, ele declara, Yeshua, o Mashiach de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele declara: eu vim cumprir, eu vim dar um novo sentido. Foi isso que Yeshua declarou. Eu vim dar um novo sentido à Torá do eterno, que é a nossa instrução, que é o nosso ensinamento, porque a lei, ela é santa. A graça, entenda isso, a graça, ela veio estabelecer essa lei santa. Ok, queridos? Então, até na graça que nós estamos vivendo hoje, nós estamos no período da graça. Isso aí é inquestionável. Nós estamos vivendo o período da graça. Mas a graça veio estabelecer a lei santa do eterno de Israel, que é a sua Torá. Yeshua, ele veio tirar a Torá que estava nas pedras, escrita nas pedras, e veio escrever no coração do homem. Só que as igrejas cristãs evangélicas têm uma enorme dificuldade para entender isso. Esse foi o papel de Yeshua, de escrever, de dar um novo sentido espiritual da Torá, que é a instrução, que é o ensinamento do eterno na vida do seu povo, seja ele judeu, seja ele gentil. Tanto judeu como gentil, eles precisam da graça de Yeshua, que é o estabelecimento da lei santa, porque até a graça também tem limites. E o que dá limites a essa graça de Yeshua é a lei santa. É a lei santa, meus amados irmãos, do nosso canal Maná de Sião. Então veja bem, amados, que é isso que Shaul fala, né? Por isso ele fala aqui, vamos ler novamente, do quais são os pais, e dos pais a qual é Cristo, Yeshua, segundo a carne, o qual sobre todos, o Deus eterno, bendito eternamente. Amém. Entendeu, meus amados? Então, há coisas que estão no antigo concerto, na antiga aliança, que são princípios eternos, né, do eterno de Israel, que ainda valem hoje para a nossa vida, que podem ser aplicados na nossa vida espiritual e principalmente na nossa fé. Então, os princípios espirituais que a Torá do Eterno, que é a sua santa lei, tudo aquilo que está no Taná, né, na lei dos profetas, o Taná vai falar da lei dos profetas, tudo que está no antigo concerto, na antiga aliança, muitos dos princípios que ali se encontram valem hoje para a nossa vida espiritual e principalmente para a nossa fé cristã. Então é isso que Shaul, que Paulo está ensinando.
para aqueles nossos irmãos, sejam eles judeus ou sejam eles gentil, porque a igreja é o povo gentil. Ok, amados? Então, outro tipo de supersensacionalismo e antissemitismo que se encontra hoje na teologia cristã, nas igrejas cristãs evangélicas, que esse nosso amado pastor fala aqui no seu livro, Deus de Israel e a Teologia Cristã, é o estrutural, né? E o que é esse supersensacionalismo, antissemitismo estrutural? É dizer que Israel perdeu a sua autoridade sobre as Sagradas Escrituras. Amado, será mesmo? Será que o povo Yahudim, o povo judeu, será que a nação de Israel perdeu a sua autoridade sobre as Sagradas Escrituras? Será que as Sagradas Escrituras revelam, falam, comprovam, mostra que realmente Israel perdeu a sua autoridade sobre as Sagradas Escrituras, né? Então, esse é o terceiro tipo de supersensacionalismo, antissemitismo, esse veneno criado pela Igreja Católica Apostólica Romana e que infelizmente hoje ainda se encontra em muitas igrejas cristãs evangélicas, né, que tem tirado essa autoridade do povo Yahudim, do povo judeu, da nação de Israel, né? Então eles declaram: não, Israel hoje não tem mais, não possui mais nenhuma autoridade sobre as Sagradas Escrituras, né? Ela já teve lá no passado, mas hoje, nesse período da graça que nós estamos vivendo, Israel já não tem mais autoridade sobre as Sagradas Escrituras. Então vamos ver dentro das Escrituras Sagradas se isso que é falado hoje nas igrejas cristãs evangélicas e nas igrejas católica apostólica romana, se isso de fato e de verdade realmente as Sagradas Escrituras comprovam isso, ok? Então vamos ler aqui alguns textos das Sagradas Escrituras. Vamos ler então o que diz no Evangelho de Iohanã, né? Iohanã, João, capítulo 5, verso 19. Vamos ler o livro de Iohanã, capítulo 5, verso 19. Ok, amados? Vamos, verso 39, perdão. Iohanã, João, capítulo 5, verso 39. Diz assim, vamos ler. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Essas palavras são de quem? Hein, meus amados irmãos? Hein, minhas amadas irmãs? Essas palavras são de quem? Não é de Yeshua, o Mashiach de Israel? Não é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré? E Jesus é o quê? Jesus é judeu. Então como que Israel, como a nação de Israel, como os Yahudim, os judeus, perderam a sua autoridade sobre as Sagradas Escrituras, sendo que o próprio Yeshua de Nazaré está declarando, está afirmando
que as pessoas elas erram por não conhecerem as Sagradas Escrituras, porque testificam da própria pessoa de Yeshua, e Yeshua é judeu. Como é que Israel perdeu o seu papel fundamental nas Sagradas Escrituras? Meus amados, é por isso que eu amo estudar a palavra do Eterno, né? Porque quando nós estudamos, nós vamos conhecendo aonde está o erro, aonde está a falha, aonde está o engano, aonde está a mentira. Não é verdade, meus queridos? Então foi o próprio Yeshua de Nazaré que falou, olha, né, erreis por não conhecer as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Mas vamos ler outra passagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11. Ok? Então vamos ler lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o verso 11. Diz assim, vamos ler, amados. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom agrado receberam a palavra, ensinando cada dia nas Escrituras, e são estas coisas, e eram assim. Então aqui Paulo está dizendo que os irmãos da igreja de Bereia, eles eram pessoas que eram mais dedicados às Escrituras do Antigo Testamento, da Velha Aliança, do que os irmãos da igreja de Tessalônica. Então os bereanos, né, os nossos irmãos bereanos, tudo que Paulo falava, eles iam examinar, eles iriam verificar se estava escrito na antiga aliança, ok? No Antigo Testamento, no Velho Testamento. Então tudo que Shaul falava a respeito de Yeshua, ok? E dos profetas, né? E do antigo concerto, os irmãos da igreja de Bereia, eles iriam conferir, eles iriam verificar se aquilo que o apóstolo Paulo, que Shaul estava dizendo, realmente estava escrito. Então, as igrejas cristãs evangélicas, elas infelizmente deixam de aproveitar tudo que a graça do Eterno de Israel, através de Yeshua, o Mashiach de Israel, pode fornecer de glorioso, de maravilhoso, entendeu? Na sua vida espiritual e principalmente na sua fé, porque elas menosprezam o que está no antigo concerto, na antiga aliança, no Velho Testamento. Então tem muitas igrejas cristãs evangélicas hoje que ignoram totalmente o que as Sagradas Escrituras, né, na antiga aliança, no antigo concerto, tem de espiritual, ok? Para a vida, né, para a vida cristã dos nossos irmãos de hoje, ok? Então você poderia desfrutar da graça de Deus, do Eterno, de forma ampla, plena, né? Cheia de vigor, de saúde, ok? Mas às vezes as igrejas cristãs evangélicas hoje,
elas andam adoecidas, doentes, né? Está num estado de morte, algumas até de morte, outras estão nos seus estados espirituais, enferma, né? Prostrada, caída. Por quê? Por que nós estamos vendo tudo isso acontecer hoje dentro das igrejas cristãs evangélicas do Brasil? Porque os líderes dessas igrejas cristãs evangélicas, eles tomaram e estão tomando ainda esse veneno do supersensacionalismo antissemitista. Então, a igreja cristã evangélica, que poderia estar desfrutando plenamente, né, da graça do Eterno revelado através do seu Filho amado, Yeshua de Nazaré, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, poderia estar hoje aplicando, né, todas as coisas boas e maravilhosas que a antiga aliança, os seus princípios morais, éticos, né, os seus princípios, os seus preceitos que servem para ser aplicados hoje, que servem para abençoar a nossa fé, a nossa vida espiritual, mas não está vivenciando isso por causa de quê? Por causa do supersessionalismo, por causa do antissemitismo, que infelizmente esse veneno ainda se encontra hoje. Mas eu creio, como eu já falei aqui, que através desse estudo, que através desse ensinamento, todo esse veneno, né, essas pessoas, elas vão ser desintoxicadas de todo esse veneno, em nome de Yeshua de Nazaré. Esse veneno, eu creio, eu acredito, por isso que eu estou aqui, meu amado irmão, minha amada irmã do nosso canal Maná de Sião. É por isso que eu fui levantado pelo próprio Eterno para ser essa voz profética, para declarar, para dizer, né, para trazer esse ensino, para trazer essa instrução à sua vida, para você não aceitar mais, ok? Para você rejeitar todo tipo de supersensacionalismo, de antissemitismo, ok? Eu creio, eu acredito que depois desse estudo, depois desse ensino, nenhum veneno vai atingir mais a sua vida espiritual e principalmente a sua fé em Yeshua de Nazaré, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, amados, vamos ler aqui outra passagem aqui de Shaul, de Paulo, Romanos capítulo 16. Vai aí um pouquinho para frente aí, né? Logo após Atos vem a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, e o verso 25 ao 27. Olha o que Shaul, olha o que Paulo fala. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Que evangelho é esse que Shaul, que evangelho é esse que Paulo está falando, se não é o evangelho da graça? Por isso que ele diz o meu evangelho, porque foi uma revelação direta dada a Yeshua, ao apóstolo Paulo, quando ele teve aquela experiência lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, ali na Arábia Saudita, né, durante 3 anos e meio, né, ele foi até o terceiro céu. Ele diz que ele não sabe se ele foi arrebatado em corpo ou em espírito, mas foi o próprio Yeshua que entregou nas suas mãos o evangelho da graça. Por isso ele fala o meu evangelho, continuando, né, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério desde tempos eternos esteve oculto, né? Esteve oculto.
mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dado glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Então, amados, Israel sempre teve essa autoridade estrutural das Sagradas Escrituras. Israel nunca perdeu essa autoridade das Sagradas Escrituras do Eterno. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, 99% das Escrituras Sagradas contidas na Bíblia foram escritas pelo povo Yahudim, pelo povo judeu, pela nação de Israel. Foi através dessa nação, foi através desse povo que o Eterno quis se revelar para toda a humanidade. Ok? Foi através desse povo, né? A igreja cristã evangélica tem a sua contribuição, a sua colaboração? É claro que tem, irmãos. Mas fazer esse tipo de afirmação, dizendo que Israel não tem mais autoridade sobre as Sagradas Escrituras, isso é mentira, isso é engano, e isso é supersacionalismo, isso é um tipo de antissemitismo, e nós não podemos aceitar isso, de maneira alguma, em hipótese alguma. Ok, queridos? Então, Israel continua sendo detentora de toda a autoridade das Sagradas Escrituras. Ok, meus amados? Então, para nós estarmos encerrando, vamos ler lá em Timóteo, tanto 1 Timóteo como 2 Timóteo, o que Paulo fala ao seu discípulo, né? Timóteo foi discípulo de Shaul, de Paulo. Então vamos ver lá o que Shaul, Paulo fala ao seu discípulo chamado Timóteo. Ok? Vamos ler lá. Vamos ler. Timóteo, capítulo 1, do verso 11. Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao 11, ok? Olha o que diz. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graça ao que me tem confortado. É Cristo Jesus Senhor, o nosso Senhor, que teve por fiel, pondo-me perdão, amados, vamos voltar. É 1 Timóteo, capítulo 1, mas é a partir do verso 8, ok? Irmãos, me perdoem, é do verso 8 ao verso 11. Vamos ler então? Sabemos, porém, que a lei é boa. Tá vendo, Shaul, Paulo confirmando o que eu falei para vocês, amado? A lei, ela é santa. E como é que Yeshua veio abolir essa lei santa? Não tem cabimento, irmão. Não tem cabimento a gente ouvir grandes pregadores nas igrejas cristãs evangélicas, e eu sou testemunha disso, de pastores, de apóstolos, de missionários, de missionárias, que sobem no púlpito para falar que Yeshua, ele deu fim à lei, sendo que Shaul, que Paulo está dizendo que a lei é boa, que a lei é santa. Então, para você ter uma ideia, uma noção, como que esse supersacionalismo antissemitista, que é um veneno criado
né, pela Igreja Católica Apostólica Romana, e que infelizmente os reformadores, Martim Lutero e outros, permitiram que esse veneno seguisse adiante. Então, para você ver que não tem cabimento, meus amados. Então aqui, né, Shaul, Paulo, falando com o seu discípulo que ele tanto estimava, que era Timóteo, né, que haveria de se tornar um líder, um pastor. Então aqui Shaul, Paulo fala, ó, sabendo isto que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para ímpios e pecadores, para os profanos, para irreligiosos, para os parricidas, matricistas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para mentirosos, para perjuros, para os que foram contrários à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então Shaul mostra aqui que a graça é o estabelecimento, estabelece essa santa lei do eterno. Ok, queridos? Então hoje, no período da graça, essa lei que é santa, como Shaul, como Paulo fala, essa lei que é boa, ela está em vigor mais do que nunca. Ela está em vigor. Então você vê que se a pessoa na antiga aliança, no antigo concerto, só era condenado, né, se, no caso do adultério, né, dá aqui um exemplo do adultério, só era considerado adúltera ou adúltero se duas testemunhas comprovassem que tinha visto tanto aquele homem como aquela mulher traindo o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa. Já na graça fala de só você pensar, de você imaginar que está traindo o seu esposo, a sua esposa, você já cometeu adultério. Então a graça é ou não é o estabelecimento dessa lei santa, dessa lei boa, que é a Torá do Eterno, que é a sua instrução, que é o seu ensinamento. Ok, amados? Então, para nós concluir, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, aproveitada para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando Paulo escreveu isso, essa carta ao seu discípulo estimado Timóteo, que era um líder e queria se tornar pastor, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo e que ele fala que toda a Sagradas Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que eles tinham? O que a igreja primitiva, o que os nossos primeiros irmãos que se converteram tinham? Não era a antiga aliança? Não era o antigo concerto? Era ou não era, meus amados? Então, meus queridos, então isso mostra, ok, amados, que
a estrutura das Sagradas Escrituras, elas ainda pertencem à nação de Israel, ao povo de Israel. Israel ainda continua sendo autoridade nas Sagradas Escrituras do Eterno. Israel continua sendo detentora dessa autoridade. Ok, meus amados? Então, meus queridos, um forte abraço a todos, ok? Que o Eterno continue abençoando, que o Eterno de Israel continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu lar, ok? Nós estaremos tirando um período de descanso, de recesso, ok, amados? Mas lá para depois do dia 15 de agosto, lá para o dia, eu creio que lá para o dia 20 de agosto, por aí em diante, nós estaremos iniciando a nossa segunda série de estudos do nosso canal Maná de Sião. Então, eu quero desde já agradecer a vocês, ok? Pelo privilégio de ter vocês conosco nesse trabalho e nessa grande obra do Eterno. Então, não se deixe ser levado por esse veneno chamado teologia da substituição, que é o supersacionalismo antissemitista contra o povo de Israel, contra a nação de Israel. Que esse estudo venha arrancar da sua vida para sempre todo esse veneno. Que o Eterno abençoe a cada um. Shalom Alê, a paz seja contigo.